Olá pessoal, eu sou a Ana e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as melhores leituras que eu fiz em 2024 e eu já adianto para vocês que nessa lista só tem autoras e autores brasileiros e todos vivíssimos. Então sim, eu sou uma pessoa que gosta muito de literatura brasileira contemporânea. Bom, vou começar do número 5 da lista, que é o livro Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Carrara Salomão. Eu sou completamente apaixonada pela escrita da Mariana Carrara Salomão. Além de ser apaixonada pela escrita da Mariana, eu sou apaixonada também pelos títulos que ela dá para os livros dela, né? O primeiro livro dela que eu li foi Se Deus Me Chamar Não Vou, e eu li só por causa do título. E com Não Fossem as Sílabas do Sábado foi a mesma coisa, sem contar a capa lindíssima da Todavia, que também chama bastante atenção. Em Não Fossem as Sílabas do Sábado, a gente tem aí duas personagens principais, né? A Ana e a Madalena, e elas se conhecem em uma circunstância não tão comum. Elas se conhecem no IML, quando as duas vão reconhecer os corpos dos seus respectivos maridos, né? Então, a Ana, ela está grávida e ela estava pronta para dar essa notícia para o marido dela, só que ela não conseguiu dar essa notícia porque o marido da Madalena cometeu suicídio. Então, ele se joga da janela e cai em cima do marido da Ana. E então os dois morrem e as duas se conhecem nessa circunstância. Então, Não Fossem as Sílabas do Sábado é um livro que vai tratar de um luto, porque tem o luto da Ana, que vai sentir muita falta desse marido, e tem o luto também da filha da Ana, a Catarina, né, que é fruto desse amor. E a Catarina não vai conhecer o pai, e a Ana e a Madalena, elas acabam se unindo e se tornando amigas. No começo é meio difícil de entender essa relação das duas, mas as duas vão ali se unir para sobreviver ao luto, e as duas acabam criando a Catarina, assim. Então é muito interessante que em determinado momento do livro as duas estão indo fazer uma viagem com a Catarina, enfim. E aí eu separei aqui um trecho para vocês que diz assim, ó: não tem como recalcular esses afetos, como extirpar a Madalena que carregou comigo o quadro, tirá-la da outra ponta e colocar um André que vai envelhecer comigo. Inclusive, ela jamais saberá nada sobre o quadro, porque para ela aquele é o nosso quadro, meu e dela, que buscamos e pregamos juntas, e que de 3 em 3 anos ela acha necessário pegar uma escada e limpar com uma flanela apropriada. O quadro do pôster de um filme que quase ninguém viu. Só nós duas, embora ela não saiba, mas certamente suponha o André, né? Então o André, ele estava indo buscar justamente o pôster desse quadro. E no fim, quem tá ali vivendo o dia a dia com a Ana não é mais o André, né? É a Madalena. Então, assim, eu achei um livro incrível, eu li muito rápido e, assim, maravilhoso. Mas vocês vão entender porque ele tá no top 5, porque os outros são ainda melhores, tá? Bom, o livro número 4 é um livro infantil que chama Mãos, e ele é maravilhoso. Foi um dos livros que eu mais gostei e eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, porque ele é maravilhoso. Pronto, peguei. É da Kyu-san de Oliveira e tem ilustrações da Natália Gregorini. Esse livro, ele é perfeito, ele é, assim, impecável. Mãos vai contar a história do Orion, que é um menino negro, que tem 2 pais, o Paulo e o Pedro. E esse menino vai passar por uma determinada situação na escola e ele vai ser acolhido pela professora Glorinha. Então a gente vai conhecer aí a história da Glorinha e do Orion. E assim, gente, tem umas ilustrações muito perfeitas. Eu vou mostrar aqui uma que é maravilhosa. Olha isso! Orion, né, por conta da constelação, tá vendo? Dá pra ver as mãozinhas, né? Esse livro
é maravilhoso. Eu li na escola, uma professora levou pra gente conhecer o livro, a autora, enfim. E aí eu li, e no que eu li, eu comecei a chorar, mas assim, chorar copiosamente, de uma maneira que eu nunca tinha chorado com um livro infantil. Mas eu falei, nossa, esse livro é tão maravilhoso que eu preciso ter. E aí eu fui na Bienal e aproveitei para comprar lá na Companhia das Letras. Então, assim, vale muito a pena, é um livro para todas as idades e ele toca em um lugar muito especial para mim, que sou professora, enfim. Então, é muito legal. Eu vou ler aqui um trechinho que diz assim, ó. Hoje eu quero falar sobre as mãos. Observei que elas são poderosas. Podem fazer as pessoas chorarem, mas também podem acolher e amar. Gente, é a coisa mais linda. E aí, pelo que essa professora que me emprestou esse livro estava contando, a professora Glorinha, que é retratada aqui, ela existiu de verdade. E a Kyu-san conheceu a Glorinha, se eu não me engano, a Glorinha foi professora da Kyu-san. É alguma coisa assim, então, o que torna ainda mais especial, né? Enfim, então o número 4 é Mãos. O livro número 3 é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu quis ler o livro antes de assistir ao filme e eu senti coisas diferentes, né? As duas experiências foram bem diferentes, mas foi muito legal ter lido o livro antes de assistir ao filme, porque ele complementa algumas lacunas que o filme deixa por ser um filme, né? Mas eu acho que os dois são incríveis. E Ainda Estou Aqui, como a maioria de vocês devem saber, ou se ainda não sabe, eu vou contar sobre o que é, né? O Marcelo Rubens Paiva, ele conta a história da sua família, ele vai contar a história da sua mãe, Eunice Paiva, que acaba, durante a ditadura, perdendo o marido. Esse marido, ele é sequestrado, basicamente, né? Ele é levado para prestar um depoimento e aí ele não volta. O Rubens Paiva foi deputado e ele, durante todo aquele período da ditadura, ele é cassado, então ele perde o cargo de deputado. Ele vai passar um tempo fora do Brasil, mas ele decide voltar porque ele ama o Brasil. E aí, nesse período em que ele retorna para o Brasil, eles vão viver no Rio de Janeiro e tudo mais. Só que o Rubens Paiva, durante a ditadura, ele ajudava as pessoas da maneira que ele podia, né? Ele não concordava com o regime e então ele vai agir contra o regime, né? Apesar de não participar ali da luta armada ou coisa do tipo, ele vai fazer algumas coisas. E aí, por isso que ele é investigado. E aí ele é levado e até hoje a família nunca encontrou o corpo dele, ele é dado como desaparecido, essa família nunca enterrou esse corpo, mas depois da Comissão da Verdade, eles conseguem o atestado de óbito, enfim, e a família tem acesso a todos os bens, enfim, depois de muita luta, né? Então, por muito tempo, a Eunice teve que se virar, porque ela não tinha acesso às contas bancárias, a nenhum investimento, a nada, justamente porque ela, como mulher, não poderia ter acesso a isso, porque ele precisaria autorizar. E também, naquela época, ela não conseguia ser declarada como viúva porque não existiu o atestado de óbito, né? Então tem todo ali um processo. E aí eu separei aqui um trechinho também para ler com vocês, né? Que diz assim: o passado é conservado por ele mesmo, nos segue por toda a vida. Nosso cérebro foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos, para esclarecer uma situação do presente. Se não fosse esse truque do cérebro, acharíamos que o passado continua presente. Enlouqueceríamos. Tem uma válvula que registra o ano em que as coisas aconteceram. Válvula que, quando sonhamos, é aberta. E aí é muito interessante porque
ele começa falando dessa mãe no passado, como se ela não existisse mais. E aí, aos poucos, ele vai falando dessa mãe no presente, né? Então, esse ainda estou aqui, essa mãe ainda está aqui. Eu acho que é uma homenagem lindíssima que ele faz para a mãe, Eunice, que foi uma mulher muito guerreira, assim, uma mulher incrível. Eu não conhecia a história da Eunice e, assim, ela deu a volta por cima. Então, essa mulher, aos 40 e tantos anos, que perde o marido nessa situação, vai voltar a estudar, vai fazer direito, vai começar a advogar. Então, é incrível. Ela vai advogar também sobre os direitos indígenas, então ela faz viagens, enfim, ela vai se tornar representante dos povos indígenas. Então, assim, incrível, um livro maravilhoso. É muito importante a gente ter conhecimento dessas mulheres, né, que marcaram a história do Brasil. E o livro número 2 é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro foi muito falado no começo desse ano, né, por conta de toda a polêmica envolvendo a censura, de que uma galera aí bolsonarista começou a falar mal do livro, porque falou que o livro não tinha que estar na escola, porque tinha cenas obscenas, enfim. Tem todas essas questões aí envolvendo esse livro, mas eu queria dizer para vocês, leiam O Avesso da Pele, leiam, porque foi um livro que me marcou profundamente. O Avesso da Pele vai contar a história aí de um pai e de um filho, né? O Pedro acabou de perder o seu pai, o Henrique, e o Pedro, ele vai contar a história desse pai como uma maneira de elaborar esse luto também, né? Então, o Pedro, ele vai conversar diretamente com esse pai, então ele vai usar o você, né? Então, é um livro que, em sua maior parte, é narrado na segunda pessoa, nesse diálogo, né? Esse diálogo com esse interlocutor que é o próprio pai. Então, o Pedro vai contar a história do seu pai como se estivesse conversando com ele. E é um livro que escancara toda a desigualdade social, racial que existe no Brasil. É um livro que se passa no sul do país e o Jefferson Tenório, ele faz isso com tanta maestria. É um livro que me tocou em muitas partes, porque esse lance dessa conversa com o pai, de esse mergulho no passado, de entender as suas raízes, enfim, entender por que aconteceu aquela tragédia com o pai também, né? Porque o que acontece? O Pedro acabou de perder o pai, só que o Henrique, ele foi brutalmente assassinado em uma abordagem policial. Então, é um livro muito duro também, né? E uma outra coisa que me pega muito nesse livro é que o Henrique era professor de escola pública. Então, ele vai retratar as dificuldades de ser um professor de escola pública no Brasil e todas as dificuldades que a gente encara nas escolas, inclusive a dificuldade no relacionamento com os estudantes. Enfim, é um livro bárbaro. Separei aqui também um trecho, né? Que é o trecho, inclusive, que vai dar título ao livro. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. É nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos me pareceu importante. Gente, olha isso, eu fico arrepiada quando eu releio
esse trecho. Então, tá explicado porque esse livro me marcou tanto, né? E o último livro da minha lista de top 5 melhores livros de 2024 é Solitária, da Eliana Alves Cruz, que também é uma escritora maravilhosa, que escreve assim... Ai, me faltam palavras para dizer o que eu sinto lendo Eliana Alves Cruz. Inclusive, tô com outro livro aqui que eu peguei emprestado lá na escola, que é Água de Barrela, mas eu li Solitária, indiquei e tenho amigas que leram e, enfim, me mandaram mensagens depois falando sobre o que sentiu com o livro, né? Em Solitária a gente tem aí uma mãe e uma filha, a Mabel e a Eunice. A Mabel é uma menina que a gente vai acompanhar o desenvolvimento dela, porque a Eunice é uma empregada doméstica e em um determinado momento a Eunice precisa levar a Mabel para o trabalho porque ela não tem com quem deixar. E aí essa menina, Mabel, vai crescer então dentro desse apartamento luxuoso do condomínio Golden Plate. E aí o que acontece, né? Aos poucos, essa menina também passa a ser explorada pela família, né? Pelos patrões da Eunice. E em um determinado momento que me marca muito nesse livro, o patrão ri da Mabel quando ela diz que quer ser médica, né? Que sonha em ser médica. Ele ri dessa menina e essa menina vai estudar muito. Ela vai viver ali com a mãe e vai estudar na escola do bairro, então ela vai ter acesso a uma educação melhor do que no bairro periférico em que elas viviam. Então, de alguma maneira, estar ali naquele apartamento possibilita que ela estude e sempre que ela pode, ela tá estudando. E aí, conforme ela vai amadurecendo, vai crescendo, ela passa a trabalhar naquela casa mais ativamente, isso de alguma maneira para atrapalhar os estudos dela, né? Então eles não gostam de ver a menina ali estudando, enfim. Eu acho que escancara toda a podridão do Brasil esse livro, assim. Ele é surreal, é incrível. E tem vários acontecimentos muito recentes. Então, por exemplo, você tem uma das empregadas domésticas do condomínio. Ao longo da narrativa a gente vai entender que essa mulher, ela é escravizada. Ela vive em situação análoga à escravidão, porque ela foi retirada da sua família muito nova e ela foi passada para aquela família e aquela família explora ela e ela vive em um quartinho que não tem condição nenhuma, né? Assim, uma situação bizarra e absurda. E isso é o Brasil do século XXI. A gente tem vários casos assim, né? Dessas mulheres que foram resgatadas em situação análoga à escravidão, né? Então, é um livro que vai tocar nessa ferida do regime escravocrata e das heranças desse regime. Então, é um livro para conhecer o Brasil e, enfim, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do livro que eu separei, tá? Ela diz assim: eu e mamãe continuávamos ali, na gaiola dourada do edifício Golden Plate. Éramos pássaros dentro de um viveiro luxuoso. Mas uma jaula deixa de ser a vilã da liberdade só porque é pintada de dourado? Tínhamos asas condicionadas que, vez ou outra, nos levavam para outros pousos. Nossa casinha no subúrbio distante ou para algum outro lugar, mas o retorno ao criadouro era certo. Eu e mamãe, 2 satélites no entorno daqueles planetas, dividíamos o quartinho, mas à medida que eu e a filha única daquele casal crescíamos,
Eu e minha mãe fomos nos distanciando uma da outra e acredito de nós mesmas. E aí é muito interessante como a Eunice vai fazer algumas coisas para Camila, filha dos patrões, e como ela vai fazer a diferença entre a Camila e a Mabel, e enfim, porque ela cria a menina, né? Ao mesmo tempo em que a infância da Mabel é negligenciada. A Mabel, ela não tem o direito de ser criança, ela não pode fazer barulho, ela não pode brincar, ela não pode fazer muitas coisas que a Camila, sendo uma menina branca, filha dos patrões, pode fazer. E aí, esse livro, ele tem um fim que eu acho espetacular, porque é um fim que ele dá esperança. A Mabel, ela consegue se tornar médica, ela consegue tirar a mãe da casa dessa família, que nos detalhes você percebe a perversidade dessa família ao longo de toda a história, tanto com a Eunice quanto com a Mabel, né, a filha dela. Então eu acho esse livro espetacular. Eu chorei muito. E tem uma outra coisa nesse livro, que é a maneira que ele é contado, né? A gente tem aí o livro dividido em 3 partes. Uma parte em que a Mabel narra, outra parte em que a Eunice narra, e uma terceira parte, que é o final, que nós temos um narrador misterioso, que eu não vou falar para vocês, porque é muito importante você ler esse livro, porque ele é incrível. Então, esse último narrador, eu acho, assim, muito genial, porque é bem diferente do que eu tenho lido, assim. Então, além de toda essa história ser narrada, contada com maestria, você tem esse narrador diferente que dá todo um toque especial pro livro. Enfim, essas foram as minhas melhores leituras de 2024. Em breve deve sair um vídeo com 12 livros para ler em 2025. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.